Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por esta manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Queremos exaltar ao Senhor, porque tu és o detentor de toda sabedoria e conhecimento. Não poderíamos compartilhar nada aqui se não fosse pelo teu intermédio. Por isso, Senhor, fala conosco nesta aula, ministra o coração de cada aluno, de cada vida, de cada família aqui representada. Pai, queremos ser fortalecidos na fé, no entendimento, na capacidade de absorvermos o conteúdo e transmitirmos conteúdo, porque não estamos aqui apenas por um simples aprendizado, mas porque podemos, através desse aprendizado, influenciar vidas, acrescentar o teu reino, gerar, Pai, estabelecer do teu propósito no nosso meio, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, que toda liberação agora espiritual possa se concluir para que essa aula tenha eficácia no seu projeto, no seu objetivo. Pai, abençoa toda a transmissão, internet, em cada lar, em cada casa. Obrigado por essa ferramenta que tem nos proporcionado o aprendizado da tua palavra. Senhor, obrigado pela disposição de cada aluno que aqui está, de cada vida que aqui está. Que o Senhor os abençoe com sabedoria, conhecimento, revelação, crescimento espiritual. Senhor, necessitamos mais de Ti. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela é verdade que liberta e é verdade que santifica. E nós, Senhor, Te adoramos, Te louvamos e queremos aprender mais contigo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nos esvaziamos diante do Senhor para que o teu preenchimento nos alcance agora. E aqueles que estão ainda para vir, que o Senhor escolheu para estar aí nessa aula, que o Senhor os traga, que o Senhor os desperte. Perdoa-nos, Pai, quando a distração, o sono, a falta de prioridades muitas vezes nos rouba, Senhor, de momentos importantes que o Senhor tem para nós. Mas eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem levantado aqui aos sábados, durante a semana, homens e mulheres sedentos pelo teu conhecimento e pela tua palavra. E por tudo isso te louvamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Só quem concorda, diga amém. Amém. Obrigado, Jesus, pela oportunidade nessa manhã. Queridos, é o seguinte, nós estamos falando aqui como gerar um ministério sólido segundo as Escrituras. Está correto? Então, o entendimento que nós temos e a busca que nós temos em tudo nas nossas vidas precisa fazer com que a palavra faça parte. Ok? Aonde que você vai ter êxito? Aonde você tem um respaldo e uma estrutura que te mantém de pé. E o que é que nos mantém de pé? A palavra de Deus. Ela é rocha, para que a nossa casa esteja firme. Né? Sábio e prudente é o homem que ouve e pratica a palavra de Deus, porque será comparado àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Ok? Então, tudo na nossa vida precisa ser construído sobre a rocha, inclusive o nosso ministério. Você sabe que muitos ministérios não fluem, não prosperam, não crescem. Quando eu falo de ministério, queridos, não é dom ministerial, ok? Não é dom, por exemplo, eu faço parte do Ministério de Louvor, eu sei tocar. Não é disso que eu estou falando, ok? Não estou falando de fazer parte do Ministério de Louvor, do Ministério de Libras, do Ministério de Consolidação. Esses ministérios são ministérios auxiliares, ok? Auxiliares que compõem uma igreja, que compõem um trabalho. Né? Então, nós precisamos desses ministérios porque a eficácia deles traz, né, o complemento para aquilo que é a igreja. Então, nós precisamos, sim. Por exemplo, eu estou falando do Ministério de Libras porque eu acho que é um ministério muito lindo, um ministério muito nobre. O que acontece com o Ministério de Libras? Ele vai dar auxílio para aquelas pessoas que não podem ouvir a pregação. Então, ele é complementar. O Ministério de Consolidação, que eu fazia parte de uma igreja das sede, ele vai dar auxílio para receber as vidas novas que vão chegar. Tudo isso é composto do talento, dos dons e do chamado, né, na vida de cada um. Mas o ministério que nós estamos falando aqui, a vida ministerial
de êxito gerado através da palavra de Deus é o nosso chamado. É o nosso chamado para que a obra de Deus cresça, frutifique e alcance o maior número de vidas possível. Ok? É o nosso chamado ministerial. É disso que nós estamos falando aqui. E nesse caso, nós já aprendemos na primeira aula dessa sequência que todos têm o mesmo chamado, porque fomos reconciliados com Cristo e recebemos da parte dele o ministério da reconciliação. Ou seja, levar pessoas de volta à presença de Deus, alcançar as ovelhas desgarradas para que voltem ao aprisco do Senhor. E eu quero dizer que você vai ter muito êxito nisso. Amém? Amém. Muito êxito mesmo. Deus vai te usar. Deus vai te usar poderosamente. E quando nós falamos em ganhar vidas, queridos, isso pode ser através do teu talento profissional. Quantos de nós não ganhamos vida através do nosso talento profissional? O teu relacionamento no ambiente profissional. Você quer ver um extremo evangelista? É quem trabalha com vendas. Quem trabalha com vendas já tem um dom evangelístico. Não tem como. Por quê? Porque ele já está acostumado a abordar pessoas, ele está acostumado a levar um conceito para que a pessoa assuma aquele conceito para a vida dela também, deseja aquele produto também. Lógico que Jesus não é um produto, mas você precisa entender que você pode levar Jesus para as pessoas. Então, a gente, o nosso chamado ministerial, ele pode usar todos os talentos possíveis que nós temos. Mas o que acontece? E por que muitas pessoas não conseguem ter êxito? Porque não baseiam isso na palavra. Não estruturam isso na palavra, ok? Uma das coisas que me deu graça e êxito ministerial foi sempre basear minha vida tudo no conhecimento da palavra. Por isso que eu tenho me esforçado nesse tempo, e a pandemia potencializou isso. Eu tenho me esforçado muito para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Não a palavra de salvação, não, mas estou falando da consistência da palavra. Estou falando da estrutura da palavra, do conhecimento mais aprofundado da palavra. E parabéns para você que está se dispondo em horário, em tempo, em dedicação de estudar, porque isso vai fazer bem para você, isso vai acrescentar a tua vida, isso vai transformar você para que você possa transformar outros. Eu preciso fazer uma pergunta aqui, antes de continuar, porque é o seguinte, eu tô aqui quase derretendo, e a Maria Elisa está de cachecol, blusa. E Qual pegou é mais a uma mantinha. temperatura aí em Portugal? Maria Elisa, abre teu microfone e fala conosco, pelo amor de Deus. Me desculpe, a parte onde eu estou é onde está mais perto do sinal da internet. É a parte mais fria da casa, que é a cozinha. E realmente essa noite fez muito frio, o apartamento está frio. Eu devo confessar, os dígitos que compõem a minha idade também tem algum. Ai, Tá certo, tá certo. Não, é porque São Paulo eu deve estava também começando a estar sentir quente. tanto frio que eu não conseguia mais escrever. Aí eu falei, Uau! Não, o frio quando vem mesmo, e a gente sabe que o frio europeu a gente não conhece aqui no Brasil, porque o Brasil é um país tropical. Então nós não temos um frio como na Europa, que os extremos são maiores, né? Portugal não é assim tão ruim, mas esse lado do apartamento é particularmente frio. Gelado. Então tá bom. Eu tava Ô, quase fazendo pastor, sem camisa a live, tem o calor que tá aqui americano, gente. Vamos para frente. Então, o que acontece? Ó, a Ana Regina chegou, Cecília também chegou, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. pastor, já tem Então, uma pergunta aqui sobre o ministério. Já então, por pode favor. lançar? É da pastora Nádia. Ela pergunta assim: o chamado ministerial fora o auxiliar, né? E do Ministério de Consolidação, como que a gente pode perceber o ministério quíntuplo? Então, o ministério quíntuplo
ele estrutura. Boa pergunta, né? Para quem não sabe, qual é o ministério quíntuplo, descrito no livro de Efésios, né, principalmente? Ela falou Ministério de Conciliação. Eu falei consolidação, mas estava escrito errado. Reconciliação. Isso, de conciliação, Ministério de Reconciliação. O ministério quíntuplo, ele trabalha pelo Ministério da Reconciliação. Porque o Ministério da Reconciliação não é só uma pessoa aceitar Jesus através do evangelismo. É ela permanecer através do pastoreio, é ela ser aperfeiçoada através do ensino, é ela viver a fé através do profético e ela ser estabelecida no mover dos milagres através do apostólico. Então, o ministério quíntuplo, ele trabalha a favor do ministério da reconciliação. Qual é o ministério quíntuplo? Só já que ela colocou para todos entenderem. É mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Esse é o ministério quíntuplo. O qual, preste bem atenção, todos esses dons estão sobre as nossas vidas. Amém. Todos. Porque o Espírito Santo ele é completo. Porém, por dois motivos. Primeiro, porque Deus quer usar todos. Então, ele não dá todos para um só. E segundo, devido à soberba humana, ele não manifesta todos em um só. Mas Jesus, que é o nosso exemplo, manifestou os 5 dons ministeriais, sim ou não? Sim. Vamos dar exemplos? Vamos lá. Vamos começar aqui. Jesus foi mestre? Sim. Sim. Rabi. Os próprios judeus reconheciam ele, chamavam ele de Rabi. Rabone, que é a palavra mestre em hebraico. Jesus foi pastor? Sim, a Bíblia diz que ele chorou quando viu ovelhas, quando viu Israel, que era ovelhas que não tinham pastor. Só quem tem coração de pastor ora por vidas que estão perdidas. Ele foi evangelista? Vamos lá. Sim. Zaqueu, mulher samaritana. Estou falando de evangelismo individual. Vamos lá, quem cita um mais? Zaqueu, mulher samaritana. Quem mais ele ganhou para ele mesmo? Zaqueu, mulher samaritana. É só ir falando, sem problema nenhum. Os 12, queridos. Os 12. Alguns dos 12 foi ele que ganhou. Mateus na coletoria de impostos, Pedro, Tiago, João na praia. Até já o barquinho. Bartolomeu, oi? Pedro, Tiago, João e o barquinho. E o barquinho, ele ganhou com Jesus. Já Bartolomeu foi ganho por outro, foi ganho por Filipe. Então, tem alguns discípulos que você vai ganhar no evangelismo direto e tem outros discípulos que vão ser acrescentados ao teu ministério. Amém? Amém. Ele foi profeta? Sim ou não? Quem cita aqui uma das profecias que Jesus liberou e se cumpriu? Vai lá. De que ele seria crucificado. Não, isso quem liberou foi Moisés. Ah, sim. Foi. Não, assim, ele não falou declaradamente. Não. Vamos lá. Profecia que ele declarou e se cumpriu. Vai, vamos. Calma aí. Que ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia? Isso aí, Isaías declarou. Que Pedro ia negar ele 3 vezes, pronto. Eu pensei nesse. Boa, essa sim. Que Pedro ia negá-lo. Não foi sobre a árvore? Uma profecia violenta que ele declarou, que Jerusalém seria destruída. Ah, é verdade. 70 anos depois, em que não ficaria pedra sobre pedra. A questão de que viria o Espírito Consolador também conta? Conta como uma palavra profética, não como uma profecia. Qual a diferença entre profecia e palavra profética? Vamos lá, alunos de Jornada Bíblica. A Milena sabe. Ó, se eu disser assim, presta atenção. Se eu disser assim, Milena, Deus vai te usar muito. Isso é uma profecia ou uma palavra profética? Palavra profética. Uma palavra profética. Agora, se eu disser assim, Milena, hoje você vai encontrar com um homem que vai estar na calçada
e ele vai estar com a blusa azul, e quando você vê, você vai reconhecer ele, você vai falar de Jesus para ele, e ele vai chorar, e você vai entender porque ele tem um problema com a esposa tal. Isso é o quê? A profecia. Isso é uma profecia. Só o Espírito pode revelar a profecia. Agora, palavras proféticas, nós podemos liberar segundo o Crendo. conhecimento humano. A profecia é só segundo o conhecimento divino. Amém. Ok? Jesus liberou tanto palavras proféticas quanto profecias. Ele era profeta. E Jesus foi apóstolo? Sim. Sim ou não? Sim. Ele é o apóstolo dos apóstolos. Ele liberou o manto apostólico. O que quer dizer a palavra apóstolo? Enviado. Jesus foi enviado à terra. Ok? Jesus veio para estabelecer o manto apostólico. O que respalda o manto apostólico? O envio e os milagres. Amém? O envio e os milagres respaldam o manto apostólico. Jesus operou algum milagre? Que pergunta, né? Vamos ser mais específicos. Vamos lá, conhecimento bíblico. Antes de começar a aula, qual foi o primeiro milagre descrito entre os 4 evangelhos que Jesus operou? Produção do vinho. Isso. Oi? Água e vinho. Água em vinho, opa. Muito bem. O milagre no casamento de Canaã. Né? No casamento de Caná da Galileia. Ele transformou água em vinho. E qual foi o último milagre? É porque o primeiro todo mundo sabe. Qual foi o último milagre que Jesus operou? O último. Da ceia, né? Cri, cri. A orelha do soldado? Sim. Como? Não, A orelha Restituindo a orelha. Não cortou? ouvi. A orelha do soldado. Ah, A orelha do soldado? Fernanda. Quem que falou? Pastora A Fernanda. pastora. Ah, até parece que é da família. Muito bem. Ele restaurou a orelha de Malco. O soldado que Pedro cortou a orelha. Oi? Após a prisão de Jesus, presta Que foi? atenção, ele não opera mais nenhum milagre. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, eu não estou inventando nada. Por que após a prisão de Jesus ele não opera mais nenhum milagre? Porque agora ele está sob o comando de Deus mesmo. Antes ele Está não entregue. estava? Não, assim, não. Eu não tô refutando Não, ele se nada, eu tô só aqui eu sei, batendo bola. Não, ele se entregou para que aquilo se cumprisse. Ou seja, ele se entregou na mão do homem. O que ele está tentando dizer é referente àquele que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Isso, e aí ele agora está sendo dominado pelo homem, pela a prática que seria que tinha que acontecer. Quase, Luiz, quase. Você está batendo na trave, meu filho. O raciocínio está correto, mas tem uma palavra na Bíblia que mostra o porquê que ele parou de operar milagres. Sim, ele falou. Por que Jesus parou de operar milagre depois que ele foi preso? É o Espírito Santo, filho. Foi para se cumprir mesmo o que estava escrito que Vamos teria lá, que gente, presta acontecer. atenção. Ele corta a orelha de Malco. Ele não, Pedro. Pedro corta a orelha. Aí ele vai e diz assim para Pedro: Pedro, se tu viveres pela espada, por ela morrerás. Olha o que ele diz, se eu quisesse e rogasse ao Pai, ele não mandaria milhares de anjos para guerrear ao meu favor? Sim, sim. Então ele vai lá e cola, último milagre. Pá! Aí ele diz assim, mas agora é a hora e o poder das trevas. E quando é a hora e o poder das trevas, os milagres não se realizam. Uhul! Eita Deus. Quem anotou? Quantos querem viver milagres? Amém. Então você tem que rejeitar a hora e o poder das trevas na sua vida.
Luz e trevas não se misturam. Se as trevas estão predominando, não tem milagres. Verdade. Não tem milagre. E Jesus disse, agora é a hora e o poder das trevas. Ali os milagres cessaram. Não cessou, presta atenção, não cessou o sobrenatural. O sobrenatural continuou. Como? Na morte da cruz, o véu se rasgou, o chão tremeu, teve efeitos. Então, tem muita gente que às vezes vive com efeitos sobrenaturais ao seu redor, mas não está mais vivendo milagres. Vive só com aquele mover sobrenatural, mas o milagre mesmo, com resultado, não acontece. E o nosso ministério só vai fluir, o nosso ministério só vai romper debaixo de sobrenatural com milagres. A salvação de vidas é um milagre. O maior milagre. Alguém que estava morto no espírito ser restaurado, ser restituído. Amém? Amém. Você vê que a Bíblia se conecta inteira, uma coisa puxa a outra. Eu não ia falar nada disso. Foi uma pergunta, mas está ligado com o ministério. Se a hora e o poder das trevas estão imperando, não vai ter milagres, queridos. E foi um período que não teve salvação de vidas. Foi um período que todo mundo se afastou de Cristo. Os 12 fugiram. As pessoas ficaram incrédulas. Aqueles que tinham sido curados e libertos começaram a amaldiçoar. Disseram que se Jesus fosse mesmo... Olha só, se tu és o Filho de Deus, opera um milagre aí, desce dessa cruz. Mas não era mais hora de milagre ali. Porque tem hora que você vai ter que suportar o poder e a hora das trevas. E nenhum milagre vai acontecer, mas a nossa fé não pode desfalecer. Amém. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Isso tem tudo a ver, isso que nós estamos falando tem tudo a ver com a nossa vida ministerial. Agora eu vi que a Milena escreveu alguma coisa aí que profeticamente eu falei sobre a vida dela. Quer compartilhar, Milena? Abre o microfone aí. Essa aula tá boa demais. Não, quinta-feira, o marido de uma amiga passou aqui e ele estava super triste. Eu já sabia um pouco da história dele, que ele tinha deixado uma carta para se matar no final de semana, tudo mais. E aí eu puxei e comecei a conversar com ele, porque eu sei que ele é muito fechado, né? E aí eu acabei falando muito de Deus para ele, porque ele não acredita em Deus, né? E aí acabei conversando bastante com ele, ele chorou comigo. E nisso eles tiveram uma briga depois surreal, nada a ver, porque ela falou que não viu, que ele estava online, ele não respondeu. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não é briga de um casal de 15 anos juntos, né? E nessa conversa que eu tive com eles, ontem eles me agradeceram que eu consegui restaurar uma parte do relacionamento deles porque eles não estavam se falando como casal. E eu consegui fazer essa restauração, então os dois me agradeceram ontem. Porque eu consegui, foi no meio da rua, foi do nada, eu só fui entregar um negócio para ele, e eu simplesmente falei e aconteceu mesmo. Uau, a profecia chegou atrasada. Mas a profecia, presta atenção, pode ser revelação em cima de algo que já aconteceu. Verdade. Sim. Para confirmação. Então, que fique a confirmação. Aí, ó. Quem queria conhecer o ministério profético, é assim que ele acontece. Uau! Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Deixa eu falar algo bem interessante que Deus tem reservado para nós aqui nessa manhã, além daquilo que ele já está falando. Pastor. Nós precisamos entender uma coisa. Pega a Bíblia agora. Peraí, pastor. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode, só que tem mais microfones abertos aqui. Eu vou fechar o do Luiz aqui. Fecha teu microfone. Luiz, fechou também. Ótimo. Só para não ficar o som. Se precisar abrir, vocês abrem, tá? Mas só para não ficar o chiado de fundo. Quem que é? A Ana? Isso. Ana Bom dia, pastor. Bom dia. E a todos. Depois que ele ressuscitou Jesus, ele não fez mais nenhum milagre? Não. Presta atenção, desculpa. O processo do milagre dele, depois que ele foi preso até a ressurreição dele, não. Depois da ressurreição, sim. Depois da ressurreição, sim. Aí ele volta. Isso que eu pensei. O período que ele ficou preso. Preso. Por quê? Porque ele até a morte. Quando ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence as trevas. Aí volta o governo de Deus novamente sobre a humanidade.
Só que teve um período da história em que Deus, ele não é que ele recua, vou tentar explicar, né? Deus, ele espera, porque aquele período, para Jesus poder enfermar daquela forma, para Jesus poder carregar os pecados daquela forma, Deus não podia intervir. Senão, não se cumpriria o propósito de Jesus morrer na cruz. Ele precisou sofrer. E Deus não queria que ele sofresse, mas foi necessário. Após a ressurreição dele, vem a vitória. Ele vence a morte, ele vence os pecados na cruz e ele vence a morte na ressurreição. A partir daí, volta ao normal. Normal. Ele atravessa a parede. A gente vê Jesus atravessando parede. A gente vê Jesus... Bom, vamos lembrar. Quem lembra mais aí? Pedindo para os apóstolos jogarem a rede para que os peixes... Isso! Os peixes, eu ia falar. A segunda grande pescaria. Muito bem. Exatamente. Outros milagres são realizados por Cristo na pós-ressurreição. Mas em João 20, em João João 20, prisão até morte, período prisão até morte, fica totalmente... existe um mover sobrenatural, porque até o diabo trabalha no sobrenatural. Até o diabo trabalha na ação sobrenatural. Mas não vemos milagres. Fala, Ana, pode falar. Em João 20, 30, ele fala assim, muitos outros sinais, esses sinais podem se também entender como milagres, é isso? Sim, que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Então, esses sinais também podem ser descritos como milagres, certo? Então, essa fase que o pastor falou é até a morte. Depois da ressurreição, houve... Exatamente. O período da prisão até a morte é um período conhecido como a hora e o poder das trevas, declarado pelo próprio Senhor Jesus. Nesse período aí, foi terrível, porque o medo tomou conta das pessoas, a desilusão, os discípulos acharam que não teve mais jeito, que Jesus tinha morrido e agora tinha acabado todo o sonho, vamos voltar a pescar, vamos isso, vamos aquilo. Você vê que na vida das pessoas eles foram entenebrecidos no entendimento. Discípulos que durante 3 anos não pescaram mais, porque eles se tornaram grandes evangelistas, grandes homens de Deus, num período curto retrocedeu tudo. Por quê? Porque foi conhecido como o período da hora e o poder das trevas. Satanás teve poder de agir na terra naquele momento. Isso aí tem uma referência muito forte com Gênesis, mas não vai dar para falar aqui agora. Lá na plataforma a gente vai falar sobre isso quando a gente estudar a queda de Lúcifer, ok? Que é muito forte, mas tem muito a ver. Mas nesse período não houve. Fora esse período, desde o nascimento de Jesus, que já foi um milagre, né? Na verdade, Ana Paula, eu vou voltar um pouquinho, só para vocês entenderem uma coisa, é bem esclarecedor isso. Existe diferença entre milagre, sinal, prodígio e maravilha. Ok? Quem lembra como que a jornada bíblica começou exatamente há 1 ano, em março do ano passado, essa foi a primeira palavra que eu dei. Eu expliquei, só existe, biblicamente falando, 3 grandes milagres. Ok? 3 grandes milagres. O milagre da encarnação. Jesus encarnou homem sem o ato sexual. Ok? O milagre. Anotaram aí? Primeiro, grande milagre, encarnação. Segundo grande milagre, vamos lá, o milagre da ressurreição. Ok? A ressurreição de Cristo, ninguém orou por ele. Correto? A filha de Jairo, Jesus orou para ela ressuscitar. Quem orou por Jesus para ele ressuscitar? Ninguém. Isso, queridos, é milagre.
E o terceiro grande milagre, que na verdade vem como primeiro, é o milagre da criação. Do nada, Deus criou tudo. Ok? Então, é criação, encarnação e ressurreição. Milagre mesmo são só esses três. Todos os restantes são sinais, prodígios e maravilhas. Por exemplo, vamos citar uma maravilha. Uma maravilha. Né? Algo que deixa os nossos olhos maravilhados. Jesus chega lá e cala o vento e aquieta-te o mar. Isso é uma maravilha. As pessoas ficavam maravilhadas. Uma pregação muito ungida pode ser considerada uma maravilha, porque as pessoas... Sabe aquela pregação que você não consegue nem piscar? Aquela aula que o pastor Carlos Henrique dá, que você fica... Você não consegue nem pensar. Isso é uma maravilha. É hoje. Isso pode ser uma maravilha. Existem sinais. Sinais são moveres sobrenaturais apontando para o futuro. Por exemplo, pediram um sinal para que Jesus provasse que ele era o Messias. E Jesus disse, olha, um sinal já foi dado lá em Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Assim como eu ficarei 3 dias no ventre da terra. Então, o sinal de Jonas já serve para vocês. Não vou dar nenhum outro sinal, não. Isso são sinais. São mover. Tudo é sobrenatural, tá? Tudo é fora do plano natural. O sinal, o prodígio, a maravilha e o milagre. Tudo é no plano sobrenatural, mas eles são diferentes. Ok? Então, milagres, sinais, maravilhas e prodígios. As curas, aí são os prodígios. Você quer uma cura, você quer um exemplo de prodígio, é uma cura, tá? Como tudo é no sobrenatural, a gente acaba chamando tudo de milagre. Ok? A gente acabou convencionando que para tudo o nome é milagre. Tá certo? Então existem, só que eles são diferentes. Por isso que existem os sinais, os prodígios, os milagres e as maravilhas, tá? Só que se você chamar tudo de milagre, Ana, é milagre. Por quê? Porque tudo está baseado no sobrenatural. Tudo está baseado além do que o homem por si só pode fazer. Ok? Mas só para ficar mais claro. Ficou claro, gente? Ficou legal? Esse foi o resuminho, tá? Eu dei uma live só sobre isso. Tá certo? Mas os 3 grandes milagres mesmo é criação, encarnação e ressurreição. Por quê? Porque as 3 coisas vieram direto do céu. Não passaram por intervenção humana. Ok? Não teve ninguém falando, ninguém declarando Jesus Cristo ressuscita agora. Ninguém falou, ele ressuscitou. Lázaro não ressuscitou se Cristo não declarasse ali na hora. Entendeu? Então, esses são os milagres. Ninguém falou, Maria, fique grávida agora. Não. Ela ficou pelo poder do Espírito Santo. Né? Então, tudo aquilo que veio são os 3 grandes milagres bíblicos. Eu tenho um livro que eu indico para vocês, eu só preciso achar onde que ele está agora. Eu vou achar, eu vou mostrar para vocês, tá? Que vale muito a pena. Ai, meu Deus, espera aí. Achei. Aqui, ó. Aqui. Oi. Ó. Larry Richards. Todos os milagres da Bíblia. Muito legal. Muito bom, tá? Todos os milagres da Bíblia, Larry Richards. Aqui ele fala bem sobre os 3 grandes milagres e as diferenças também, tá? E aí fala de todos. É muito, muito legal, muito bom. Excelente indicação para estudo, para quem gosta de estudar. Não é um livro que talvez você consiga ler de cabo a rabo, sabe assim? Mas Pastor, você vem aqui, ó, por exemplo, mais milagres na história, poesia e profecia. Então você vai ver os milagres na época dos poetas e dos profetas. Aí Jesus liberta o endemoniado de Gadara, o gadareiro. Então aqui fala desse endemoniado. Então fala de todos os milagres da Bíblia, tá? Vale muito a pena. pastor, Oi, meu lindo. de quem é o autor desse livro?
Larry Richard. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Larry Richard, tudo bem. Aham. Ok. Deu? Deu. Tá. Entenda uma coisa, queridos, que eu vou falar aqui para vocês. Todo conhecimento que a gente adquire é fruto de busca, de leitura. Então, quando eu chego aqui e falo dos milagres, é porque eu pesquisei, eu busquei, eu aprendi. Então, parabéns se você está buscando e aprendendo. Amanhã você vai estar ensinando outras pessoas. Ok? Às vezes chega um novo convertido, ele não entende essa questão de milagres. Você vai poder explicar para ele. Amém? Que Deus te dê capacidade de buscar sede e fome cada vez mais do conhecimento e da palavra em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos para a aula agora. Aleluia. Quem está gostando já da nossa aula? Aqui, esse bate-bola de dúvidas é bom, porque isso vai... Não, excelente. Eu nunca tinha, né, igual eu estava lendo aqui o comentário da pastora Nádia, eu nunca tinha ouvido falar, né? Na verdade, a gente sempre lê, né, pastora? Mas não tinha me atentado para essa questão aí de que cessou os milagres nesse período até a ressurreição. Essa parte, no caso, queridos, é falsa modéstia, tá? Mas sem ufanismo nenhum, isso daí eu não li em nenhum lugar, tá? Isso daí foi estudando mesmo, porque esse período da crucificação de Jesus me chama muita atenção. É algo, para mim, assim, a cruz é tudo. É o ápice de tudo. Então, eu sempre... às vezes eu fico lendo os 4 evangelhos lá. Né? A descrição da crucificação nos 4 evangelhos. E aí Deus me mostrou, e aí ele vai falando, né? Você abre a Bíblia e fala, não tem como. Então, é algo, anota aí mesmo, porque é algo muito poderoso, esse período. E agora você já sabe qual é o primeiro e qual é o último milagre do ministério terreno de Jesus. Amém? Amém. Pode fazer um quiz bíblico lá no seu story já. Então vamos lá, queridos. Voltando agora para ministério. Presta atenção. Qual é o mais importante? Ser preparado para uma missão ou receber a missão e se preparar para ela? Segundo a Bíblia. A pastora Nádia falou. O que é, Repete, professor. Preparo para uma missão ou uma missão para um preparo? Vamos lá, quem arrisca? Hein, pastor Denis? Aí vamos que vamos, né? Mas a gente pode ser preparado para uma missão e a gente pode receber uma missão e ser preparado para ir nela, né? Ou vai que vai. Na Bíblia, eu acho que receber a missão e se preparar para a missão. Eu acho, não sei. A pastora Nádia, acho que recebe a missão. Peraí, vamos organizar, senão fica bagunçado. Eu vou fazer uma pergunta, depois a pastora Fernanda vai falar. Quem acha que tem que ser preparado para a missão? Levanta a mão. Ok? Não tem certo e errado, tá? Quem acha que tem que receber a missão e depois se preparar? Levanta a mão. Quem não acha nada, porque não levantou mão nenhuma? Fala, pastora Fernanda. Eu acho que o Fernando quer falar também, hein? Ele até abriu a câmera agora. Fala, pastora Fernanda. Eu penso que você recebe, né, a missão, o chamado, e aí você corre atrás para se preparar para fazer a vontade de Deus. Certo. Quem mais? Fernando vai falar. Fala, Não, Paz, pastor, bom dia a todos. Eu concordo muito com a opinião da pastora Fernanda, nesse sentido. É que aí, se eu abrir a câmera, que o senhor falou, quem levantar a mão, aí eu levantei. Entendi. Tá certo. Então, vamos lá. Gênesis 12:1. Abre aí, queridos. Vamos para a Bíblia. Gênesis 12:1. Vamos falar de um chamado que todos conhecem. Lê para nós, Denis, por favor. É que eu tô abrindo aqui. Deu um tilt aqui. Peraí que deu um tilt. Achei, peraí. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? É que eu tô no negócio aqui, cadê?
12:1. Gênesis 12, versículo 1. Vamos lá. Até o versículo 3. É a King James, né, que você usa. Isso, King James atualizada. 12:1 diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Até o Continua? 3. Ah, tá. Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Muito bem. Abraão estava preparado para a missão? Sim ou não? Não. Não estava preparado para a missão. Por quê? O que a pastora Fernanda falou, que a maioria aqui comentou e concordou. Deus deu a missão e agora precisaria haver um trabalho de Deus na vida de Abraão para que ele pudesse cumprir esta missão. E dentro desse preparo, queridos, é lógico que há dificuldades, há barreiras, há obstáculos, há dúvidas, medos, incertezas. A Bíblia deixa claro que Abraão chegou uma hora que ele duvidou. Ele falou assim, vou deixar a minha herança para o meu mordomo, o meu ajudador aqui, o Damasceno Eliezer, que o nome dele era Eliezer de Damasco, né? Por isso Damasceno Eliezer. Então, ele entregou lá, ele falou, não tem mais jeito, tu não me abençoaste com filho, tu me abençoaste com muitos bens, muitas posses, mas não me deste filhos. Então, acabou. Então, ele duvidou do chamado que Deus deu lá no começo, em Gênesis 12, para ele. Aí, depois, como o tempo estava passando, ele chegando lá na idade de 86 anos, a esposa com 76, eles têm uma diferença de 10 anos. Bom, ela já não podia mais ter filho, ela já não podia, já tinha cessado o tempo, né, das mulheres, como está descrito na Bíblia, e mais uma vez, num período de dúvida, ele falou, não tem condições. Foi lá, se deitou com a serva e cumpriu o propósito de Deus do jeito dele. Mas, queridos, o propósito de Deus não se cumpre do nosso jeito. Ok? Você quer ter um ministério de êxito? Você quer ter um ministério de êxito baseado na palavra? É no jeito da palavra, é no jeito de Deus que o teu ministério tem êxito. Do teu jeito, o ministério não vai ter êxito. Ele pode até ter um pseudo-êxito. Ou ele pode até ter um período em que fica. Você já percebeu que tem muitas... Eu não quero citar, porque isso não seria ético, mas você já percebeu que tem muitos ministérios, sejam eles ministérios como igreja, ou sejam eles ministérios auxiliares, como de louvor tal, que aparecem, bombam, ficam até famosos e daqui a pouco some? Sim. Sabe o que é isso? Ministério que não tem respaldo da palavra, que não está alicerçado na rocha. Então, ele até tem um período de fama, um período de conhecimento, um período de influência, mas depois desaparece literalmente. E isso é bíblico. Você quer ver o quanto isso é bíblico? Abre, eu vou ter que procurar porque eu não anotei, mas Deus, abre aí a tua Bíblia em Atos, livro de Atos, capítulo... Vamos ver se eu abro aqui direto. Pastor Denis, vai abrindo ali, livro de Atos, capítulo... Esse 4, capítulo eu nunca vi. Atos 4... Deixa eu só ver aqui, porque eu não tinha... Só um minuto. Não, desculpa. Atos, capítulo 5. Vamos lá, versículo 33. Lê para nós. Diz assim: Atos 5, 33. Ao ouvir estas palavras,
eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo... Só para você fazer uma anotação aí em Gamaliel. Puxa uma flechinha aí na sua Bíblia ou no seu caderno. Gamaliel foi um dos mestres rabínicos de Paulo, do apóstolo Paulo. Uhul! O cara não era fraco não, hein? E Continua, prosseguiu dizendo... Versículo 35. E prosseguiu dizendo: Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto, há um tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Acabaram em quê? Nada. Continua. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. O que aconteceu com os companheiros? Se espalharam. Continua. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Como é que é? Se os propósitos deles forem de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Muito bem, meu Deus, Muito que bom. texto é esse? Mais claro disso, só se eu te explicar. Preciso explicar? Vocês estão percebendo? Surgiram dois Messias antes de Jesus. Surgiu Teudas, um ótimo nome para quem tá grávida aí para ter um filho homem, Teudas, acho bonito. E surgiu Judas o Galileu. Queridos, Judas era um nome extremamente comum naquela época, tá? Assim como Jesus. Judas, Jesus eram nomes muito comuns. E surgiu Judas, que não é Judas Iscariotes, não é Judas Tadeu, tá? É Judas o Galileu. Olha que Teudas, ele levantou uma igreja de 400 pessoas. Queridos, quantos querem ter 400 discípulos aí? Ô, glória, eu geração? recebo. Uou, eu não vejo hora de já ter 400 discípulos aqui em Americana. Mas já tem. Eu tô com quatro. Então, já tá. Então, presta atenção. O cara reunir 400 homens debaixo de uma liderança dele é algo forte. Porém, não durou. Não durou. Sumiram, desapareceram. Você está percebendo que tem ministério que pode surgir e se tornar uma potência do mesmo jeito que sobe e desce? Aí depois surgiu um tal de Judas, que gerou um grupo revolucionário lá. E aí pereceu, desapareceu, fugiu todo mundo. Aí o que Gamaliel diz? Presta atenção. Se isso daí tiver base, se isso daí tiver estrutura, não desaparece. Pode perseguir. E eu quero te dizer uma coisa, o teu ministério tem estrutura na palavra. Amém. Podem te perseguir, podem te injuriar, podem se levantar contra você. Não perecerá. Posso ouvir um amém? Amém? Amém, amém. Vocês estão entendendo? Então, sim. queridos, o que acontece? O que infelizmente a gente tem visto? Muitos. Ministérios, estruturas ministeriais, baseado em tudo, menos na palavra. E se não for baseado na palavra, não dura. Não aguenta. Não suporta. Mais cedo ou mais tarde acaba. Por isso que isso aqui está conectado com qual parábola? Poderia ser com a do semeador, pastor, da semente? Exatamente. Quem falou? Cecília Basaglia. Cecília, parabéns. A parábola do semeador, porque o semeador saiu a semear a palavra. E a palavra, se ela não tiver um terreno onde ela possa se estruturar, não frutifica.
Ok? Vem as perseguições, acaba, vem as dificuldades, morrem, vem o diabo e arrebata, e assim por diante. E o que tem de ministério sendo arrebatado pelo diabo, queridos, é impressionante. Porque não tem estrutura. Não tem estrutura na palavra. Se a palavra, queridos, não fosse base, Jesus não teria deixado escrito, seria tudo falado. Mas ele deixou escrito para a gente consultar. Quem quer ter êxito no seu ministério? Então consulta a palavra. Amém. Amém? A Casa na Areia também, sim, meu. Que inclusive foi o primeiro que... Mas na verdade a Casa na Areia não é uma parábola, tá? A Casa na Areia é um ensino. Ok? Eu preciso contar uma novidade para vocês. Eu falei que eu ia contar uma novidade. Então, vou contar uma novidade, já que nós falamos de parábolas. Presta atenção. Terminando agora o estudo de Gênesis na plataforma, que faltam 2 aulas para terminar, entrou a 18, agora vai ter a 19 e a 20, que falamos só de criação, não é Gênesis inteiro, tá? Só criação nós falamos. Ok? Nós vamos estudar na plataforma todas. Repete, Denis, todas. Todas as parábolas de Jesus. Porque eu vou mesclar Antigo e Novo Testamento na plataforma. Todas, não é uma. Todas as parábolas. E eu vou te falar, tem parábola que você nem imagina o que é parábola. Que eu também não imaginava, mas vamos para frente. Essa era a novidade que eu escrevi ontem que eu ia contar. Primeira mão para vocês. A Mel e a Milena ficaram estupefatas, embasbacadas com tal novidade. Aleluia. É isso aí. É isso aí. Quem mais vibra, mais recebe. Eita Deus. Apóstolo René já disse, quem é livre se manifesta. Vamos lá. Então, segundo vocês, primeiro vem o chamado e depois o treinamento. A pastora Fernanda até escreveu aqui dizendo que ela pensou nos 12, né, no comissionamento dos 12, né, que Jesus escolheu os discípulos, eles vieram como estavam, foram preparados no convívio com Jesus e a capacitação e continuou depois, né, até a morte, a ressurreição e aí a igreja de Atos. Muito bom, pastor Fernanda. Nós vamos falar dos 12 daqui a pouquinho e vai confirmar exatamente o que você falou. Mas eu queria ler um outro texto com vocês para ver se Jesus primeiro chama e depois prepara. Anota aí, abre aí, 1 Samuel 17:34. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37. Denis, por favor. Vamos lá. Diz assim: Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, e eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Até o 36, é isso? Não, o 37 também, por favor. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que Yahvé esteja contigo. Muito bem. Queridos, Abrão não foi preparado antes de receber sua missão. Davi foi preparado para a sua missão antes, porém ele não sabia qual seria. Entenda uma coisa, vai ter missão que Deus vai te dar e você vai ter que aprender, como o pastor Fernando falou, vai ter que se agilizar e se preparar. Mas tem situações na sua vida que estão te preparando para a missão que Deus tem para você. Verdade. Você não entende agora. Verdade. Por que você está enfrentando essas
Por que eu estou sendo desafiado na minha fé nessa situação? Por que isso ainda não se resolveu? Por que essa área da minha vida ainda não mudou? Sabe qual é a resposta? Preparo. Preparo. E eu te digo, no maior desafio que você vive, maior vai ser o teu testemunho. Oh, Deus, eu recebo. O maior desafio de Abrão era ter filho. Ele se tornou o pai de nações. Foi o maior testemunho dele. O testemunho de Abraão não era só de um homem rico. Não foi isso que ficou marcado. Era um homem o quê? De nações. Um homem que gerou o que hoje tem praticamente 2 bilhões e poucos descendentes de Abrão no mundo. Porque você soma judeus e muçulmanos. Países árabes são quase 2 bilhões já de árabes no mundo inteiro. Descendentes de Abrão. Maior dificuldade dele se tornou o maior testemunho. Qual é a tua maior dificuldade? Deus está te preparando para o teu maior testemunho. Amém, em nome de Jesus. Então, sim, eu concordo. Deus dá a missão e a gente se vê. Depois ele vem nos preparar. Mas presta atenção, vai ter muitas coisas que ele vai nos preparar primeiro. Davi foi preparado o rei, você conhece essa história, lá no curral da ovelha. Ele não foi preparado o rei no castelo na tenda do rei Saul. Não tinha castelo naquela época. Tá? Desculpa, já tá alguma gente ensina errado. Não tinha castelo nenhum, tá? Não tinha nem a Jerusalém ainda. Saul foi um rei de tendas. Ok? Davi que depois Davi aí sim, ele conquista a fortaleza de quem? De quem era a fortaleza? Quem? Jebuseus. Ah, Débora sabia, que não deu para tempo de abrir o áudio dela. Porque Jebus é o nome que dá origem a Jerusalém. Ele conquista. Lembra que Deus disse para Abraão, Abraão, te darei a terra dos gigarzeus, dos amorreus e dos jebuseus. Jebuseus constrói a fortaleza deles no Monte Moriá. Onde é o Monte Moriá? Aonde Abraão foi sacrificar Isaac. Aonde Davi sobe e dá a oferta para o povo parar de morrer por causa do coronavírus da época. Lembra disso? É verdade. Teve coronavírus na época de Davi. Morria todo mundo a praga. Foi uma oferta. Talvez a igreja precisa subir no Monte Moriá e se entregar como oferta nesse tempo. Eita, Deus revela. Terrível. Até agora arrepiou. Muito sério. Muito sério. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então o que acontece? Então Davi, ele foi preparado para ser rei, sem saber que ele ia ser rei. Então, queridos, não despreze nenhum preparo de Deus, porque às vezes Deus está querendo te levar como rei e você está preferindo ficar no curral. E o nosso irmão Lázaro, né, que foi para a casa do pai, já dizia, né, vou passando pela prova dando glória a Deus. Exatamente, vou passando pela prova dando glória a Deus. Vamos glorificar a Deus. Davi matava leão e urso por causa de uma meia dúzia de ovelha. Quando chegou para defender o reino de Israel, ele estava preparado. Ele estava pronto. Amém. Os irmãos mais velhos dele, que eram tudo comandante de exército, estavam lá batendo o joelho de medo. Estava lá rangendo o dente. Estava lá com medinho. Tá com medinho, seu 06? Davi chegou para ele e falou assim, você tá com medinho, seu 02? É um fanfarrão. Ele chegou para Saul e falou, Saul, o senhor é um rei fanfarrão. Tá com medinho agora. Vamos lá enfrentar esse gigante aí. Vamos derrubar essa potestade. E olha Golias que Saul era grande, hein? Golias era uma potestade. Vai por mim. Golias era uma afronta espiritual. Ele dizia assim, não há Deus em Israel. Era isso que ele dizia. Golias, ele é considerado o gigante da incredulidade. É aquele gigante que age querendo fazer com que você duvide que há Deus. Porque, então, só que ele traz para o plano físico. Davi não caiu nessa conversa. Davi se manteve no plano do espírito. Quantos estão entendendo? Amém. Olha, isso é poderoso. Eu nem sabia que ia falar isso, tá? Anota aí para depois você... essa aula tá diferente, hein? Davi,
E para Davi, presta atenção, agora eu vou dar mais. Segura essa. Para Davi derrubar gigantes, ele venceu 5 fatores limitadores na vida dele. 5. O fator limitador da idade, o fator limitador da família, que não acreditava nele, o fator limitador das autoridades da época, que não acreditavam nele, o fator limitador das fraquezas humanas, porque ele não conseguia usar a roupa de Saul, e o fator limitador do medo, porque o gigante olhou para ele e o desprezou. Sabe o que é um gigante de 2,98 m olhar para você e te desprezar? E falar assim, eu vou arrancar tua cabeça e vou dar para as aves de rapinas e as bestas feras do campo comer tua carne agora. Seu menininho. Seu fracote. Seu franguinho. Seu franguinho. Era isso. Vocês entenderam? Mas Davi estava preparado. Amém. Então tem missão sim que Deus nos prepara primeiro. Verdade. Antes de nos enviar aquela missão. Agora, você quer ver um exemplo da realidade, da atualidade? Um exemplo da atualidade é uma pessoa que foi preparada durante 23 para 24 anos, conduzido por Deus, né, preparado por Deus em toda uma jornada, fiel ao seu líder, ao seu pastor, ao seu apóstolo, e depois de toda essa preparação, com um ministério estabelecido, estável, frutífero e caminhando, e aí é enviado para a Americana. Você acha que foi uma preparação ou não? Quem concorda, glória a Deus? Olha lá, tá aí, nos dias de hoje, atual. E foi preparo, viu? Porque veio cada discípulo para tratar. Tipo o Pepeu, né? Não ia citar, né? Não ia citar, né? Mas já veio cada corintiano para eu tratar, você não tem ideia, viu? Meu Deus, que desafio, cara. Que desafio. Olha, mas é isso aí. Deus nos prepara. Deus sempre nos prepara para nos lançar em desafios maiores, ok? Amém. Só poderia ser pastor, só poderia ser rei, segundo o coração de Deus, alguém que tivesse um coração de pastor. Não podia ser Saul. Saul cuidava de camelo. Quem sabia que Saul cuidava de camelo? Não. Saul cuidava de jegue. Quem sabia? Também não. Jumento. Davi cuidava de ovelha. Ok? Eu sinto que eu fui preparada. Deu coice em muita gente. Eu fui preparada porque hoje eu não fico na angústia de não ter ninguém na célula e no culto, assim. Eu já tinha passado por isso e eu sei que é Deus quem envia. Então, nesse tempo de pandemia, porque não pode ninguém estar aqui, né? Então, eu consigo ficar plena, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por isso lá atrás, eu estaria aqui no... Deus me preparar para fazer algo que não pode acontecer. A Rosângela ficou um período sem ninguém na célula dela, um longo período, pregando para as cadeiras, ungindo as cadeiras, derrubava as cadeiras na unção, e foi preparada para esse tempo. Eu estou desesperado, gente. Eu nunca tive uma célula vazia na minha vida. O Dani sabe, a pastora Fernanda sabe aí, ó. Verdade. Estão comigo desde o começo. Caminhamos juntos, na verdade, desde o começo. Não sei o que é ter uma célula sem discípulos. E agora estou aqui desafiado. Minha esposa que está me consolando, orando por mim. Ela põe a mão na minha cabeça todo dia. Que eu não quero levantar da cama, em depressão, não. Tá amarrado. Misericórdia, tá amarrado. Tá nada. Mas foi engraçado, porque a gente olhou as cadeiras domingo passado, a gente tá montando o culto aqui em casa, né? Não estamos dando para ninguém, mas estamos montando o culto. Aí eu olhando para as cadeiras, eu falei, Rô, você já passou por isso, né? Foi esse preparo. Ela olhou para mim e falou, você nunca passou por isso, né? Aí eu falei, ai. Então, vamos lá. Então, queridos.
Peraí que a pastora vai Nádia preparar queria essa fazer missão. alguma pergunta ou ela queria falar algo, a pastora Nádia. Pastora Nádia, pergunta, vai lá. Na verdade, eu fiquei reflexiva sobre, assim, eu entendia que primeiro vem o chamado, depois a capacitação, mas eu penso agora que Deus, como sabe de todas as coisas, e Ele já tem o chamado para cada uma pessoa, eu acho que o preparo, ele vem antes mesmo da pessoa aceitar Jesus, pela história de vida que ela tem, por todos os processos que ela passa, e quando ela aceita o chamado, que ela conhece a Deus, eu creio que toda aquela história, aquela base de vida, ela serve, né? E tanto que diz, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E aí eu fiquei meio confusa. É um, é outro, acho que é os dois agora. Os dois. Exatamente os dois. Eu brinquei, né? Se fosse um ou outro perguntando, mas na verdade é os dois, porque Abrão é a história clara de que o passado dele, o que ele viveu antes não ajudou em nada. Nada. Ele teve que dizer sim para Jesus pela fé e foi para frente. Ele teve que lidar. Por isso que quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, larga a tua terra, a tua parentela, larga isso para trás, porque isso não vai servir para você. Para Davi, ele não disse isso. Ele não chegou para Davi e falou: Davi, larga a casa do teu pai. Pelo contrário, quando Davi começa o ministério dele mesmo, o reinado dele na caverna de Adulão, os primeiros que se unem a ele são seus pais. Ok? Então, a gente tem que entender que existem os dois processos. E agora a gente vai ver, dentro do ministério sólido que Deus vai nos dar e está nos dando, de acordo com a palavra, e a pastora Fernanda já adiantou um pouquinho aqui, né, porque nós vamos falar dos 12 de Jesus. Eu queria ler com vocês. Abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, nós vamos ler três textos diferentes. Mas vamos começar com Lucas 6:12 deles. Vamos lá. Lucas capítulo 6, 12 e 13. Diz assim: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Muito bem. Então, o que aconteceu com os apóstolos? Parecido com o que aconteceu com Abraão. Jesus subiu no monte, orou, desceu e falou: agora são vocês 12 comigo. Vocês topam? Vamos aí? Vamos fazer diferença? Ó, Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Ô, Mateus, você vai deixar de coletar dinheiro para coletar almas. E assim por diante. Chamou os 12 sem nenhum preparo. Sem nenhum preparo. Ok? Nenhum preparo. Você pode reparar que Deus não cita, a Bíblia, né, não cita nenhuma referência anterior da vida dos 12. Quem conhece alguma referência anterior da vida dos 12 até eles serem ganhos por Jesus? Não tem. Quem já reparou que não tem? Só um 12 vai ter, que não é o 12, é o 13. Vai ter a sua vida citada. Esse foi preparado antes. Quem é? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sim. Aí o chamado dele é igual de Davi. Ele foi preparado antes, estudou com Gamaliel. Precisava alguém que viesse versado na palavra. E olha a diferença da estrutura da palavra no ministério. Olha o que Paulo fez perto do que os outros fizeram. E do que ele deixou como legado perto dos outros. Entenda, ninguém foi melhor do que ninguém. Sim. Mas há resultados claros. E nós vamos falar uma coisa de resultado aqui que vai te arrebentar. Então vamos para frente, que eu só tenho mais pouco tempo. Vamos lá. Agora lê Lucas 9, de 1 a 6, Denis. Bora lá. Mesmo chamado. Lucas 9, de 1 a 6. Diz assim:
Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou a proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que sairdes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Herodes Muito bem. Blavatsky. Não, até aí. Ok? Então, o que a gente viu? Lucas 6,12 chamou. Lucas 9,1 começou a preparar. Começou a treinar esses caras. Ó, vocês vão aí sair para pregar o evangelho. Se vocês forem assim, faça tal forma. Se vocês forem assim, faça assado. Não leva isso, leva aquilo, tal. Estou resumindo, né? Então, aí, o que a gente vê? A gente vê o trabalho de Jesus na preparação. Então, o chamado, a preparação, ok? E agora, lê para a gente Lucas 10, 20. Capítulo seguinte. Lucas 10, versículo 20. Diz assim. Aqui. Contudo... Não, faz o seguinte, Denis. Lê do 17 até o 20. Tá. Vai ficar mais claro. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Uou! Muito bom. Lembra no versículo 20 aí, que todas as vezes que aparece contudo, porém, mas, quer dizer que é uma o quê? Conclusão. É uma conclusão. Presta atenção, Lucas 12 foram chamados. Lucas 9, preparados. Aqui, além dos 12, estão sendo enviados mais outros 72 discípulos por Jesus, ok? Em Lucas 10, versículo 20, a gente vai ver que vem primeiro o chamado, segundo a preparação e terceiro, a motivação correta. Então, presta atenção. Se você quer ter um ministério de êxito, vencendo seus desafios, a sequência é chamado, preparação e motivação correta. Porque você pode estar muito bem preparado e saber seu chamado, mas se a motivação estiver errada... Você viu como é que os 72 voltaram? Jesus, você não acredita, Jesus, eu preciso te contar. Eu pus a mão, o demônio saiu. O demônio saiu. Ele falou um pouquinho lá, não saio, tal. Mas daí eu falei em teu nome, ele fugiu. E aí o outro estava doente, estava acamado, eu orei por ele. E aí toda a família se converteu porque ele recebeu Jesus no coração e tal. E aí aqueles discípulos falando, e os espíritos se submetem, e pai e tal, e tudo isso mais. E aí Jesus vira para eles e falou, tá bom, ok. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nada disso que importa. O que importa é você saber que você está salvo. Acabou com a alegria. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Jesus, ele é impressionante. Sério? Eu consigo ver Jesus dando um gás neles. Sério? E que mais? Não, e aí eu expulsei isso aqui. E depois? E aí eu curei isso. Sério? E que mais? E aí a família inteira aceitou Jesus. Sério. Eu falei, então deixa eu te falar uma coisa. Eu vi Satanás
Aí ele acaba, ele joga um balde de água fria, gente. Tipo, para Eu vi cair para a Satanás realidade. passando como um relâmpago. Você sabe que na queda de Lúcifer nós vamos estudar e você vai entender onde que está Satanás, né? Não tem essa historinha que ele está aqui andando aqui na Terra, não. Pode ver que todas as referências de Satanás, ele está no céu. Eu vi Satanás no céu, ó. Relâmpago. Ok? Eu achei que era o Thor. Oi? Eu achei que era do Thor. Então o Thor é Satanás? Você sabe que o Thor invoca um demônio, né? É, tô sabendo. Deus estranho. É. E o povo tudo querendo ser o Thor. Só porque o cara é bonitão, né? E é o pai de todos ainda. Porque lá na mitologia nórdica tem o pai de todos, o furabolo e o mata-piolho. Não dá pra bater lá. Lindinho, Zezinho, furabolo, mata-piolho. Ai, Jesus da glória. Mas é verdade, o Thor invoca demônio, gente. É. O que vocês acham? Vocês acham que o Thor é o bonitão? É menino de Deus. É menino de Deus. Então, que raio você acha que é aquele lá? É Satanás descendo do céu. Vamos lá. Então presta atenção. Então chamado, preparação e motivação. Jesus diz assim, olha, tá tudo lindo o que vocês estão fazendo. É isso mesmo que eu queria que vocês fizessem. Mas você quer ficar feliz? Se lembre que você está salvo. O que acontece em muitos ministérios? Se perde, não tem problema, Milena, fica tranquila. Não tem problema, ele não está invocando o demônio aí dentro da sua casa, não. O cachorro da Milena chama Thor. Não tem problema. É esse que está no seu colo? É esse? Cadê o Thor? Cadê o Thor? Olha lá! Ai, que delícia! Aí, Thor! Então, o que acontece? Nós estamos recebendo aqui, queridos, bases ministeriais para o nosso ministério ter solidez, segundo a palavra. O que acontece? Um monte de gente se empolga com o mover sobrenatural e se esquece da motivação. O que nos motiva? E o que sempre tem que nos motivar é a nossa salvação em Cristo. Se você é grato por ser salvo, você vai salvar outras pessoas. Se você tem consciência de que você é salvo, é por Deus, você sempre vai buscar em Deus. Não vai se perder. Então, aqueles que voltaram, aqueles 72 voltaram falando, olha, eles falam ainda, né? Vamos voltar aqui no texto, ó. Eles disseram assim, os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Veja que eles reconhecem que é o nome de Jesus, mas também eles já se alegram porque são eles que estão dando o comando. Então, às vezes, a gente confunde a obra que Deus está fazendo com algo que a gente pode também fazer. Entendeu? E isso é perigoso. Então, nós vemos o quê? Um chamado, uma preparação e uma motivação correta. Aonde isso nasceu? Aonde isso começou? Aonde esse propósito que Jesus vem resgatar nos 12 se dá início? Na criação de tudo, em Gênesis. Você sabe que muitas das coisas que eu estou falando aqui, você vai assistir na aula 18 de Gênesis, tá? Do princípio de tudo. É muita base do que eu estou falando aqui. Por quê? Porque lá em Gênesis, quem está já nas aulas mais avançadas, vai saber do que eu estou falando. Em Gênesis, o que a gente vê? A gente vê que na criação de tudo está a referência da vida em Cristo, da vida nova em Cristo. Quem nasce de novo, como que é a evolução dessa vida em Cristo, como planta, como peixe, como ave, como animal terrestre e como Adão. Adão é o termo de humanidade, ok? O que quer dizer o nome Adão? Humano. Né? Não Adão como a gente conhece, mas Adão quer dizer humanidade e que tem uma referência com Adamá, que é terra. Então é o humano que é tirado da terra, do original hebraico, ok? Isso aí a gente vai ver depois. Mas a gente vê esse chamado que vem para o cristão, eu e você,
se estabelecendo na vida de Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva representam o cristão maduro, representa o cristão pronto para encher a terra, frutificar Governar. e governar. Ok? A planta, a primeira criação de vida, de ser vivo, que é a planta, ela é o cristão novo convertido. Já tem vida, mas ainda não se protege, é facilmente arrancada. Quem já viu essa aula lá na plataforma? Sabe o que eu estou falando. Ok? O peixe já é um cristão mais evoluído, mas ele não pode sair do mar. Então é aquele cristão que não pode ficar indo em qualquer lugar, porque ele se perde fácil, ele morre. Olha que legal. Toda a vida cristã está lá em Gênesis, gente. É só você assistir as aulas. Amém? Quem está em dia com as aulas aí? Não precisa levantar a mão. Aleluia. Pelo sorriso foi a Cecília Basaglia. Ela está totalmente em dia. Não, gente, ó. Falando, sem ufanismo nenhum. As aulas, elas estão, como diria meu amigo Marco Daniel, argentino, espetaculares. Estão muito boas mesmo. Então, é muito ensino que Deus está nos dando lá. Mas vamos lá, vamos aqui. Vamos ver, então, na criação, o chamado. Gênesis 1, 28. Lê pra gente, Denis. Ok. Gênesis 1, 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Aí tá bom, até aí tá bom. Projeto de Deus para o homem. Chamado de Deus para a humanidade, para o casal. Porque ele criou macho e fêmea, tá? Ele não deu essa ordem só para Adão. Ele dá essa ordem para Adão e Eva. O macho e fêmea os criou, os abençoou e disse, sede fértil. Não podia dar essa ordem só para Adão. Sede fértil e se multiplique. E Adão ia falar, como? Como é que eu faço isso? Não, precisava ser o casal. Ok? Então você vê que no chamado nós nos sentimos envolvidos por um propósito nobre. Ok? No chamado, nós nos sentimos envolvidos por um propósito nobre. O chamado de Deus, ele sempre vai ser nobre para as nossas vidas. Amém? Então, e o que a Bíblia fala a respeito de um propósito, de um desígnio nobre? Lê para a gente, Denis, Isaías 32, 8. Essa palavra você conhece. As pessoas conhecem. Isaías 32, 8. Peraí. Diz assim: quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios. Graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Ó, você vê por que eu gosto para estudar, por que eu gosto da King James? Né? Se você pegar em algumas outras traduções, por exemplo, Ferreira de Almeida, que eu gosto para pregar, que eu gosto de usar para pregação de culto, o apóstolo Fábio usa, ele diria, né? O nobre projeta coisas nobres. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Bonita. Pô, você pregar essa palavra. Mas para você entender, olha essa tradução. Quanto ao homem nobre, nobres são todos os seus desígnios. E graças a ele fazer coisas nobres, é que ele permanece íntegro e firme. Então, entenda uma coisa, para você anotar, isso aí é para você anotar e publicar. Bater uma fotinho da aula e publicar. O chamado é um propósito nobre que dá firmeza e integridade para quem o aceita. Olha isso. O chamado é um propósito nobre que dá firmeza e integridade para quem o aceita. Quando você aceita o teu chamado, junto com o chamado vem nobreza, firmeza e integridade. Quando você diz sim, eis-me aqui, Senhor, o que você recebe? Nobreza, firmeza e integridade. Entenda que nós não somos chamados por um estilo de vida nobre. O que Jesus disse para os 12 dele? Ele falou, eu não chamei vocês porque vocês eram nobres. Eu não chamei por vocês porque
vocês eram de famílias proeminentes. Eu não chamei vocês porque vocês eram cultos, sábios e conhecidos, mas porque vocês disseram sim. Vocês receberam nobreza, firmeza e integridade. E se você pegar esses 3 planos, olha aqui, alguém está pedindo para escrever aqui, ó, para a frase aí, se alguém puder escrever. Onde que é? Quadro de... Vou escrever nobreza, firmeza e integridade. O chamado é um propósito nobre que dá firmeza e integridade para quem o aceita. Então, veja só, os 12 de Jesus receberam nobreza, eles sentaram em lugares nobres, eles receberam firmeza, eles foram até o final e eles se tornaram íntegros. Queridos, deixa eu te perguntar, Simão Zelote era íntegro? Mateus, coletor de impostos, era íntegro? Esses caras eram terríveis. Esses caras eram desprezados na sociedade, revolucionários, ladrões. Quando eles disseram sim para o chamado, eles receberam nobreza, firmeza e integridade. Isaías 32:8. Depois, quando você fizer a aula 18 e baixar o mapa mental que eu desenhei para a aula 18 lá na plataforma, ele dá essa estrutura, tá? De firmeza, integridade e nobreza. Está muito legal. O mapa mental está top. Vamos lá. Então, primeiro, chamado. Segundo, preparação. Preparação. Denis, lê para a gente Gênesis 1:29. Nós lemos Gênesis 1:28. Agora lê 1:29. Diz assim. O que nós vamos falar agora é para arrebentar, gente. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Esse será o vosso alimento. Ok. Olha a preparação de Adão e Eva como foi. Comida. Comida. Agora lê Gênesis 2:15. Vai anotando aí, hein? Não perde nada, por favor. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Ok. Veja só, Deus vai preparar Adão e Eva para cumprir o chamado. E aí ele diz assim, né, Gênesis 1:29. Eis que dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com semente. Esse será o vosso alimento. Presta atenção nisso. Deus dá ao homem plantas e frutos com sementes para alimentar. Planta e fruto fala de resultado e semente fala de recomeço. Quem está pegando? A pastora Nádia já aplaudiu ali. Já entendeu. Como é que Deus prepara o homem? Ele fala assim, olha, teu ministério precisa ter resultado. E teu ministério precisa estar sempre pronto para recomeçar. Resultado e recomeço. Fruto fala de resultado. É aquilo que é o resultado, quando você colhe o fruto. Agora, semente fala de recomeço. Por quê? Porque você planta a semente para colher novos frutos. Ok? Presta atenção nisso. O que diz João 15:16? Essa você conhece de cor, não precisa nem ler. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para irdes e dar-lhes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, tudo que pedir ao Pai em meu nome, ele vos concederá.
Então, o que Deus está falando aqui? Em João 15,16. Fruto, nós fomos designados ministerialmente para darmos fruto. Queridos, ministério tem que ter resultado. Ministério que não tem resultado não é ministério. É um mistério. Como é que é? Ministério que não dá resultado é um mistério. É um mistério. Tá num outro plano, porque ministério é para dar resultado. Deus nos designou, Deus nos desenhou, Deus nos projetou para sermos frutíferos. Isso está lá em Gênesis. E Jesus repete isso para os 12. Eu vos desenhei, eu vos projetei, eu estou treinando para que vocês deem fruto e o fruto permaneça. Agora, quando o fruto não permanece? Provavelmente quando a motivação está errada. Porque se a motivação está correta, o fruto permanece. Ok? Fruto, João 15,16. Agora, semente. Denis, lê para a gente. João 12,24. Diz assim: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas, se morrer, produzirá muito fruto. Continua. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me. Não, amém. Aí Desculpa. tá bom. Olha só, falando de semente. Semente, para germinar, tem que morrer. Ou seja, tem que recomeçar. Quantos aqui querem ter um ministério ávido, próspero, estruturado? Você não pode ter medo de recomeçar. Amém. Ok? E quem vos fala isso está vivendo na pele. Teve que morrer. A semente morreu para recomeçar. Estou com alguns testemunhos aqui. No final, vou contar para vocês umas coisas espetaculares que estão acontecendo. Mas vamos para frente. Ontem tive um discipulado com os meus filhos, com a minha esposa, na hora da comida, porque são meus discípulos aqui que estão me ajudando na célula, né? E na igreja. E a gente falou sobre o que dá força para o ganhar, atrair, e o que dá força para as pessoas permanecerem, né? Mas, voltando aqui, presta atenção. Você precisa se alimentar. Olha o alimento que Deus deu, olha o preparo que Deus deu para Adão e Eva. Vocês vão se alimentar de semente. Força para recomeçar. Por quê? Porque na presciência de Deus, ele sabia que se o homem pecasse, ele teria que recomeçar. E sozinho. Então ele já ensinou como se alimentar para recomeçar. Semente. Mas também vocês vão se alimentar dos frutos dela. Ou seja, resultados reais. Agora, presta atenção nisso. Isso eu só posso falar para vocês. Quem não é frutífero não tem novas sementes para plantar. Sim ou não? Sim. Porque as sementes estão dentro do fruto. Então, quem não tem fruto não tem semente. E quem não tem semente não recomeça. E quem não começa, para. Meu Deus. Então só vai ter semente quem gerar fruto. Os infrutíferos não têm semente para recomeço. Aí eu tenho uma pergunta. Querendo recomeçar, mas não tem semente. Qual é a primeira semente? Poxa. Oi? Qual é a primeira semente? Porque tudo tem um começo. Qual é a primeira semente, pastor Denis? Somos nós. Somos nós. Temos que morrer. Por isso que vem chamado, preparo e motivação correta. Estrutura para um ministério de êxito. O chamado te faz nobre, íntegro e te faz perseverante, né? Firme. Nobre, firme e íntegro.
ok? Mas no teu preparo, você precisa dar frutos para gerar novas sementes. Queridos, não podemos nos acomodar ou aceitar o ministério infrutífero. Nós não estamos falando em número de frutos. Nós estamos falando em frutos. Porque algumas sementes produzem 30, outras produzem 60, outras produzem na totalidade. 100 vezes mais, a tradução de 100 vezes mais no hebraico é totalidade. Amém. É Jesus Cristo dizendo, de todos os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser aquele que já era o filho da perdição. Então, deixa eu te falar, no seu ministério, alguns vão aparecer que são filhos da perdição. Mas são esses que vão te levar para a cruz. Amém. E é na cruz que você morre, ressuscita e obtém vitória. Ou então, glória. nem esses você vai desprezar. Jesus da glória, hein? Eu não vi muito amém, aleluia, glória. É porque é pesado. Mas é quem te leva para a cruz que te concede a vitória, meu filho. Amém. Ok? Então, quem não é frutífero não tem novas sementes para plantar. Então, nós precisamos ser frutíferos. Nós precisamos deixar a frutificação de Cristo se manifestar nas nossas vidas. E terceiro, motivação correta. Denis, leia Gênesis 2:18. Tudo isso na criação, hein? Tudo isso em Adão e Eva, que representam um cristão maduro que vai estabelecer o reino de Deus na terra. Gênesis 2:18. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E em seguida... Isso, vai até o 23, Tá. E em seguida os trouxe à presença do homem para ver como estes o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com que ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então, Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, e quando este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem... Presta atenção agora, vai lá, com a costela... Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que... Tá bom. Tá ótimo. Primeira coisa que você vai aprender, quem talvez já assistiu essa aula na plataforma já sabe, mas não foi só o homem que Deus fez do pó da terra com a mão, hein? Também foram os animais e as aves, tá? Então, se você ouvir uma pregação, tudo Deus fez pela palavra, e o homem foi a única coisa que ele colocou a mão, não é verdade. Deus modelou. Yatsá, quem lembra da semana que nós falamos do oleiro? Esse modelar é o verbo yatsá, que quer dizer modelou com as próprias mãos, quando o oleiro faz com barro, ok? Então ele modelou os animais e as aves. As aves foram chamadas das águas, mas modeladas pela terra, e elas voam no céu. Por isso que a ave é o animal que mais se aproxima de Deus, no contexto físico, de voar nos céus. Assim, isso tudo tá na plataforma. Vamos voltar para cá agora. Presta atenção no seguinte, a missão da humanidade sem o primeiro casal estava fadada à derrota, correto? Tinha como multiplicar a humanidade sem o casal? Adão precisava de alguém que o
correspondesse. Presta atenção nisso. Essa tradução aqui é muito boa. Olha o que diz. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Precisa ver, queridos, correspondência dentro de um ministério. A gente precisa corresponder a Deus e uns aos outros. O ministério de Adão se tornou pleno quando ele tinha quem correspondesse com ele. Ok? Presta atenção, a motivação para Adão, queridos, nunca foi ter uma esposa ou ter uma companheira. Ou ele pediu isso para Deus? Aonde está que ele pede? Senhor, eu vi o macaco com a macaca, eu vi o elefante com a elefoa, eu vi a girafa com a girafa, mas é girafa macho e fêmea, tá, gente? Ufa, até assustei agora. É nome comum de dois. Tá certo, Fernando? Hã? É nome comum em gênero, tá? Não é porque a girafa tá com a girafa que eram lésbicas as duas, não. Já pode dar pano pra manga. Não é de gênero aqui, não. Ok? Girafa macho e girafa fêmea. Por favor, esclareça. Adão falando assim, eu vi ele com ela com ele, e eu tô sozinho, Senhor, o que eu faço? Não. Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, porque tem um plano, tem uma missão, tem um propósito. Adão não estava ferido na alma porque ele não tinha uma esposa, gente. Quando diz não é bom que o homem esteja só, é no propósito, é na missão. Você sabe que a motivação do casamento é isso. Quem casa porque acha que está sozinho e precisa ter alguém, está com a motivação errada. A motivação no casamento, queridos, é a missão. É a missão que Deus tem para a humanidade. Mas não vai dar falar de casamento agora, tá? Isso aí depois eu vou fazer uma live só para solteiros. Vamos lá. Mas é pesado, viu? Minha live para solteiros é pesada. É pesada, tá? Você quer, Milena? Mas vai se preparando, porque é pesado, porque eu bato forte. E bate mesmo, sem dó nenhum. Sabe por quê? Porque, infelizmente... Não é, pastora Fernanda? Bate pra caramba, mano. A gente sabe porque vivemos na pele. É chicote ali com ponta de osso. Mas dá fruto. É isso aí. E deu fruto. Eu bato forte. Sabe por quê? Sabe por que eu bato forte? Porque solteiro... As pessoas confundem a palavra solteiro com desperdiçador. Todo mundo acha que solteiro tá desperdiçando a vida no tempo de solteirice. Queridos, deixa eu falar para vocês. Solteiro é época de ganhar dinheiro, ficar rico. Presta atenção. Solteiro é época de você levantar teus 12. Amém. Solteiro é época de ganhar muitas vidas, porque depois que casa tem que dividir o tempo. Você não deixa de ganhar, mas tem que dividir o tempo. Os solteiros precisam ser inteligentes e não desperdiçadores de tempo. É disso para mais, tá? Depois a gente continua. Entendeu? Um monte de gente se lamentando porque está solteiro em vez de estar ganhando dinheiro e ganhando 12. Vamos lá. Vamos lá. Tô nervoso agora. Gente, tem hora que espírito, né? Então vamos lá. Ó, presta atenção, queridos. A motivação de Adão nunca foi ter uma esposa ou ter uma companheira, mas ter alguém que tivesse a mesma essência que ele para gerar resultado na missão. Lembra que nós estudamos no Vale dos Ossos Secos? Quem estudou isso comigo, o Vale dos Ossos Secos, lá, de Ezequiel, na jornada bíblica? Vai lembrar do termo osso, em hebraico, é etzen. E a tradução de etzen quer dizer essência. Então, quando Adão diz assim, essa é osso dos meus ossos, ele está dizendo assim, essa tem a mesma essência que eu tenho no chamado, na nobreza, na integridade
e na firmeza, para que nós possamos cumprir o chamado de Cristo. Amém. Então, quando ele fala assim, gente, presta atenção, o mundo, ele ministra, ele cauteriza a nossa mente em pensamentos carnais. Sim ou não? Sim. Pensamentos carnais. Quando Deus foi visitar a tenda de Abraão, pastor Denis, e disse para Abraão, Abraão, você vai ter um filho com a tua esposa. Sara tinha 90 anos de idade, 89. O que foi que Sara pensou? Qual foi a reação de Sara? Ela riu. Pastor Denis. Ela riu por quê? Porque ela já não tinha mais a condição de ter filho. Não. Porque ela pensou na besteira. Exatamente. Ela disse assim, Sara riu, porque ela disse assim, vou eu, já velha, ter prazer com meu velhinho? Tipo, a pipa no vovô não sobe mais, desculpa, escapou. Exatamente, é isso que está escrito, queridos. Está escrito assim, vou eu ter prazer com esse velho, enrugado, 100 anos de idade? Uva passa. Sabe por quê? Porque ela pensou de forma carnal. E todo mundo acha que Adão aqui olhou para Eva e disse, uhul! Esse é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é osso do meu osso, é carne da... Agora eu me dei bem. Queridos, não tem nada disso. Não tem nada disso. Adão disse, essa tem essência, igual a minha essência, debaixo de um chamado que Deus tem para nós. Nossa motivação deve estar sempre ligada à essência de algo, jamais à aparência ou ao resultado. Glórias. Essa aí é para colocar no Stories, no Face, me marcar, porque eu vou repostar. É para colocar lá no grupo do Telegram, para quem não acordou cedo e não veio assistir a aula como você. Está dando 9 horas, nós estamos encerrando essa aula. Tinha mais coisa, mas eu vou encerrar. Tinha mais coisa. Eu vou respeitar o horário, eu sei que o dia ainda é longo. Tudo bem que nós estamos de quarentena, dá para fazer umas 4 horas de aula, mas... Repete, por favor, perdi o finalzinho. Nossa motivação deve estar sempre ligada à essência de algo, jamais à aparência ou ao resultado. Não teve essa de Adão ficar todo empolgado porque viu Eva, não. Ele ficou entusiasmado na alma, porque falou, essa tem essência. Essa é cooperadora. Essa é correspondente. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Mas os olhos humanos nos levam nos olhos carnais. Por isso que lá em 1 Pedro diz, olha, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a concupiscência da carne, os desejos da carne e a soberba da vida. Elimina esses 3, senão você perde a essência. E tem muito ministério, desculpa falar, sem essência. Independente do tamanho do ministério. Independente dos resultados que já gerou. E sem essência não sobrevive. Teudas não tinha essência, não sobreviveu. Judas o Galileu não tinha essência, não sobreviveu. Mas esses homens aqui, falou Gamaliel, esses homens aqui vieram de algo que tem essência. Então, cuidado que se vocês levantarem contra eles, vocês vão estar brigando contra Deus. Maravilhoso isso, né? Quantos podem agradecer a Jesus por essa aula? Glórias. Quantos pegaram aí bases bíblicas para um ministério frutífero? A aula foi tão boa que agora deu calor lá na... Fizemos derreter a geleira em Portugal nessa manhã. Aleluia. Dá para abrir aí as câmeras para a gente bater uma fotinho? Todo mundo abrir câmera, o pastor Denis vai fazer aquela print screen. Isso, abre câmera aí, todo mundo. Isso. Cadê o Pepeu? O Pepeu fica deitado, aí dá sono. Aí ele acordou, a câmera dele tá toda torta. Olha lá.
Ele saiu. Isso, Aê. Pepeu, Pâmela, se tiver marido e esposa, isso, junta todo mundo aí. Quem tá com marido, quem tá esposa, quem é solteiro, ora mais. E aleluia. Isso, tá aparecendo todo mundo aí agora. Glória a Deus, que bom, que bom. Aí, Olha lá. 3, 2, 1. Já. Aê, pronto. show de bola. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses ministérios aqui representados. São vidas, Pai, homens e mulheres que, na tua essência, decidiram nessa manhã pela melhor parte. Que aquilo que o Senhor nos ensinou possa produzir em nós resultados práticos, vida abundante, ministerial, onde frutos e sementes se multipliquem extraordinariamente, onde resultados e recomeços não nos abalem, mas permanecemos firmes na motivação correta. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Que possamos avançar, crescer, frutificar, multiplicar e governar. Eu declaro fecundidade ministerial sobre todos os teus filhos e filhas aqui. E eu sei, Pai, que é só o começo de um tempo extraordinário que viveremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Só quem recebe, diga eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Glória a Deus. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Confessar pecado? Sabe que essa hora eu permito tudo, né? Tem que mandar um oxigênio para cá. É muita coisa, né, Maria Elisa? A Bíblia tem muita coisa para nós, tem muita coisa. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fala, Mário. Mário quer falar alguma coisa aí. Eu vou sair para arrumar o cafezinho pro povo. Amém. Beijo, Lu. Deus abençoe. Beijo. Manda um beijo pro Eduardo. Agora. Imagina todo mundo aqui Americana, numa aula ao vivo, e agora a gente tomando um café. Opa! Quero ir para Americana, logo mais. Vamos fazer café às 9 já colocando a carne pro churrasco ao meio-dia. Nós vamos fazer a caravana para Americana. Deixa acabar com a quarentena. Nós vamos fazer aula presencial em São Paulo e Americana. Eita Deus. Glória a Deus. Vai ser bom. E em Portugal. Ô, glória, aí é de Deus. Nós vamos em outubro para Portugal, faz escala em Portugal, aula ao vivo em Portugal e depois segue para Israel. Amém. É porque em Portugal tem uma galera, né? A Letéia, a Theo, Camila. Tem. Camila, Mário. Camila me escreveu outro dia, falou, pastor, eu estou acompanhando suas lives aqui de Portugal. Tem a Sinara, tem uma turma grande lá. Tem. Graças a Deus. E aí, queridos, mais alguma dúvida? Querem perguntar algo, qualquer assunto da Bíblia? Vixe. Pepeu, não ouvimos. Pepeu, não está saindo o seu som. Tá baixo. Escreve, Pepeu, escreve que a gente lê. O Ayrton tá querendo falar algo ali. Ayrton, e aí, Ayrton, beleza? Gente, nós vamos indo. Vamos tomar café. Beijo. Eu também, tô indo lá pra casa da pastora Fernanda. Com mesa Até a coisa próxima, também. gente. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, pastores. Fê, Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa pra Amém. você. Deus abençoe Aqui vocês já também. Aqui já era. Vai, ainda vou assar pão, gente. Agora tá mais ainda. Você fortaleceu o conceito para nós. Amém, amém. Queridos, ore sempre para você se reunir com a sua família, sentar ao redor da mesa, comerem juntos. Ali o Senhor libera a bênção, ali o Senhor fala. É verdade. conosco. É Não verdade. vai comer cada um no sofá, cada um no videogame. Às vezes a gente faz. Ontem, por exemplo, nós não colocamos a mesa. Ô, Fê, coloquei tudo na mesinha do centro e nós fomos assistir um filme juntos. Legal. Na hora do lanche da tarde.
que a gente não toma à noite, né? 6 horas da tarde no máximo, que a gente come. Mas também em reunião. Ali era menor, mas em comunhão. Faça junto, usa o momento da comida para estar junto. Vou dar um exemplo. Ontem... Pode falar? Achei que você ia falar. Ontem Depois eu falo, depois de você eu falo. Tá bom. A Simone comprou um livro que faz a analogia cristã do Star Wars. São 40 dias. E aí ontem a gente começou, né? Depois da refeição, a gente fez a leitura do primeiro capítulo, né? Que fala de Anakin. Puxa, muito legal. A ideia que eles trouxeram, né? A analogia que eles fizeram. E a gente aproveitou esse momento para fazer essa reunião em família, né? Todo mundo sentado na mesa. Aí nós lemos esse primeiro capítulo. E aí depois discutimos e conversamos sobre. Foi muito legal. Muito bom. Quando Deus dá orientação para o tabernáculo, aparece ali a primeira medida da mesa, que é a mais parecida com a nossa atualmente. E aí ali fala que sobre a mesa dentro do tabernáculo, alguns objetos como talheres, taças e tudo mais, e ali era para ser colocado o pão da presença. Então, o pão da presença é Jesus. Então, quando a gente senta à mesa, a gente se reúne, a gente se alimenta não só de coisas físicas, mas do pão da presença, que é a presença de Jesus ali à mesa, né? Conectando as vidas, os corações, estabelecendo relacionamentos. Então, a mesa não é só um objeto decorativo ou necessário para se fazer as refeições. A mesa tem um significado espiritual muito grande, muito forte. Isso mesmo. Fora pão da presença, qual é outro nome que esse pão também recebe? Pão da vida. Eu sou o pão. Pão da proposição. Da proposição, verdade. Uhum. Pão em cima da mesa tem propósito. Exatamente. Tem objetivo. A mesa tem propósito. Mal, gente. Oi? Vamos por mesa. Nem que seja com toalha, vamos por mesa, vamos sentar ao redor da mesa, que o pessoal fica meio invocado, né? O jogo americano, o suplá. Não, gente, roupa de mesa, toalha de mesa também é roupa de mesa, né? Então, põe a toalha, põe a louça mais bonita, que não é só para visita, né? Tem que ser primeiro para sua família. Né, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua família, a sua casa. Então, faz uma mesa para a sua família com o que você tem de melhor na sua casa e desfruta do momento. É isso. Amém.